Fala pessoal, tudo bem? Então a gente começa com o primeiro assunto da nossa jornada aqui. O mundo fascinante do Bitcoin, do DeFi e suas particularidades. Tentei montar de forma bem simples o caminho da evolução do dinheiro e porque o Bitcoin é uma das tecnologias essenciais para nosso próximo passo. Aqui vamos abordar os assuntos de forma bem simples, para que todos tenham a oportunidade de entender e aprender. E dessa forma, juntos, iremos buscar nossa independência financeira. Número 1. O que é o dinheiro? Tão velho, tão antigo quanto a nossa civilização. Aí você me pergunta, como assim? Hoje, se você parar um pouco para pensar, o quanto é antiga a civilização? Lá atrás, podemos dizer, na época das cavernas. Nós temos histórias que contam que eles usavam rochas, que usavam certas pedras ali como forma de comunicar valor. Ou seja, o dinheiro é tão antigo quanto a nossa civilização, quanto a nossa sociedade, e ainda assim é um tabu falar sobre o dinheiro, não é mesmo? Por isso criei esse canal, para podermos falar e aprender sobre dinheiro, e juntos vamos entender todo esse conceito. Então, a primeira forma de comunicar valor começou há muito tempo atrás, junto com a nossa civilização. Claro que é importante a gente pontuar 3 características básicas do dinheiro. Que é em ser uma unidade de conta. Um meio de troca, você conseguir trocar por outra coisa. Unidade de conta em um lugar, que vale alguma coisa. E reserva de valor. Uma coisa que seja durável, que ele não estrague ou perca o valor no meio do caminho. Então, quando a gente parte do início, temos mercadorias. Que foi o primeiro modo de comunicar valor, foi justamente isso que eu mencionei para vocês. Com o passar do tempo, a sociedade foi evoluindo e a gente começou a trocar sal por peixe. Peixe por ovelha. Ovelha por morangos. Morangos por maçãs e isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, nós começamos a utilizar outras formas de comunicar valor. Repare, que você vai ver ao longo do tempo que isso querendo ou não, é uma forma de tecnologia. Uma evolução na nossa forma de comunicar valor. Na nossa forma de utilizar o dinheiro de fato. Então primeira vez foi isso. A gente teve as mercadorias no escambo. Só que nós tínhamos um pequeno problema nessa forma de troca. Porque a reserva de valor aqui é complicada. Por exemplo, o sal pode sumir com o vento, com a água. O peixe estraga-se e fica muito tempo armazenado. Então, não era um método muito eficiente. E devido aos problemas que surgiram, soluções vieram para resolver esses problemas. E a solução que a gente encontrou foram os metais preciosos. E o metal que melhor resolveu esse problema de fato foi o ouro. Mas, por que o ouro? Porque o ouro não é deteriorável. Ele não enferruja. Ele é durável. Diferente de vários outros metais que nós temos na tabela periódico. O ouro, ele conseguia ser uma unidade de conta em um lugar, uma unidade de troca e também uma reserva de valor. Por quê? Porque ele era durável. Então, perceba que antes, não era diretamente um dinheiro em que nós utilizávamos. Era uma troca. Uma transação. Uma troca de uma coisa por outra, pela forma de comunicar valor. Lembra, se eu tinha trigo e precisava de morangos, eu procurava alguém que precisasse do meu trigo e tinha morangos para fazer essa troca. Até chegar aos metais preciosos, a gente não tinha de fato uma coisa realista. Uma forma de dinheiro, onde as pessoas consideravam realmente dinheiro. E usavam aquilo para comprar coisas. Então, aqui foi com o dinheiro de fato, indo depois dessa forma de comunicar valor nessa transação. Porém, mais uma vez, nessa evolução apareceu um novo problema no ouro. O ouro tinha um problema para ser esse dinheiro que eram feitas as transações comerciais. Não, vários problemas. Um deles era o troco miúdo. Vamos raciocinar. Você precisava comprar algo. Você perguntava a quantidade de ouro.
que a outra pessoa queria pelaquela mercadoria que você queria comprar. E vamos dizer que você tinha 1 quilo de ouro. E a pessoa cobrava 900 gramas de ouro por essa mercadoria. Como faria para receber esse troco? Receber centavos em ouro é muito difícil. Teria que raspar ouro. Como é que seria então isso? Outro problema era transportar o ouro, levar o ouro da sua casa até a feira, por exemplo. Imagine os mais ricos, transportar grandes quantidades de ouro. Isso era muito complexo devido ao peso. Outro problema que conseguiram arrumar com o ouro foi a falsificação. Isso passou a ser comum. Por exemplo, no Império Romano, eles utilizavam o ouro para fazer as moedas. Nessa fase, eles já começavam a inflacionar a moeda. Porque começavam a tirar o peso do ouro e colocar outro metal que não era tão precioso quanto o ouro. Então falsificação também começou a ser comum, pois é muito difícil confirmar a pureza do ouro, se realmente a moeda era totalmente de ouro. E aí surgiu o tal do papel moeda que nos conhecemos hoje. Se você acha que é muito complicado essa transição que estamos fazendo agora da moeda fiduciária para Bitcoin, toda essa tecnologia. Imagina essa tecnologia trocando de ouro, que é um negócio tangível, para um papel. Aqui nós vemos os primeiros banqueiros sendo criados, que na época eram os ourives, que no caso eles guardavam o ouro das pessoas e emitiam um recibo em papel moeda, dizendo que aquele papel equivaleria a X quantidade de ouro. Só que as pessoas de fato falavam: poxa, eu quero ouro, me dá o ouro, não quero esse papel aí, né? Mas foi a primeira forma da gente transformar algo que era tangível em papel. E a coisa começou a ficar cada vez pior daqui para frente. Porque os governantes começaram a desvincular a quantidade de ouro que eles tinham em reserva para emitir os recibos, perdendo o lastro do ouro no papel moeda. Eles simplesmente começaram a imprimir papel moeda e ditavam que aquilo iria valer com uma forma de confiança. E hoje chamamos de moedas fiduciárias. Por que a moeda fiduciária? Fiduciária vem de ter fé. De você ter fé naquilo. Então, nada mais, nada menos, do que a moeda fiduciária hoje, dólar, euro, real, entre outras. Todas elas não têm lastro nenhum. A não ser o quê? A confiança. Que aquilo tem uma assinatura do governo, dizendo que aquilo é válido. Que o governo daquele país específico, daquela região específica, adota aquela moeda, utiliza aquela moeda. O governo assinou ali e agora é válido. Então, olha que loucura. Porém, isso resolveu aqueles 3 problemas. É um negócio durável, afinal você consegue ter esse papel hoje aí de fato armazenado em várias formas. Nós temos dinheiro embaixo do colchão, cartão de crédito, contas bancárias, não é mesmo? É um meio de troca. É a unidade de conta em um lugar. Mas qual é o grande problema? Então a moeda fiduciária. Tentaram lastrear em ouro. Não deu certo. Porque emitiu mais moeda do que de fato tinha reservas em ouro. Então isso foi ficando cada vez pior. Vamos pegar o real por exemplo. Em 1994, você comprava um refrigerante 2 litros por R$ 2. Hoje com R$ 2, não se compra nem uma latinha de 350 mililitros. Então isso é inflação. É desvalorização do quê? Dessa escassez que não tem. E aí, quando você percebe que o dinheiro foi evoluindo, conforme problemas foram aparecendo ao longo da história. Forma de comunicar valor, moedas, metais preciosos de uma forma tangível. Depois o papel moeda. Moedas fiduciárias. Tivemos esse problema da escassez. E agora nós entramos no quê? Qual é a solução para tudo isso? A grande invenção chamada Bitcoin. Onde ele é uma unidade de conta. E pode ser uma unidade de conta internacional. Todo mundo pode utilizar, não existe uma barreira.
Só para ter uma ideia, se existem menos pessoas com contas bancárias do que com acesso à internet. Então, simplesmente baixar o aplicativo no seu celular, usar a internet, você consegue ter acesso a um sistema econômico mundial através de alguns cliques. Então, a inclusão do Bitcoin, da rede, é super incrível. O meio de troca é super tranquilo. Reserva de valor. Não tem como você destruir o Bitcoin. Não tem como você emitir mais Bitcoin do que está programado para ser emitido. Ou seja, é um bem durável, e aí nós resolvemos todos os outros problemas que nós tivemos de moedas anteriores. Troco miúdo de ouro, lembra? No Bitcoin você pode fracionar até 8 casas decimais. E eu vou mostrar para vocês ao longo dessa jornada. Mas só para adiantar, a fração do Bitcoin são os satoshis. A gente consegue dividir isso. Consegue dar o troco miúdo de uma forma tranquila. Grandes volumes é super tranquilo. Consigo transportar no meu celular, em um pendrive, consigo carregar isso de forma super tranquila. E falsificação? Não tem. Você não consegue falsificar o Bitcoin. A rede do Bitcoin é muito segura, e você vai entender ao longo da nossa jornada. E a escassez? Não tem mais escassez nas moedas fiduciárias. Já no Bitcoin é até 21 milhões, e isso está no código. A gente vai entender isso mais pra frente, fique tranquilo. O que você precisa entender agora, o que eu quero que você pegue é justamente a evolução da história. A forma de comunicar valor. E que dinheiro também é tecnologia e evoluiu ao longo do tempo. Nós evoluímos como sociedade e o dinheiro evoluiu junto. Porque a cada problema que foi surgindo no meio do caminho, foi criada uma solução. E hoje temos um que resolve todos esses problemas que nós tivemos. Então isso é muito interessante, porque o Bitcoin, ele também teve narrativas ao longo da história dele. Nós podemos ter o formato em que ele foi dinheiro de somente transação. Em que ele foi dinheiro incensurável. Um ouro digital. Onde ele vem ganhando cada vez mais tração. Onde ele vai sendo cada vez mais utilizado no mercado. Então perceba que a evolução do dinheiro é natural que aconteça. Nós tínhamos um objeto físico. Antes, como eu falei para vocês, a forma de comunicar valor entre conchas e pedras, depois a parte do escambo, um peixe por um sal, sal por um morango, morango por uma vaca. Até a gente encontrar o dinheiro de forma tangível. De fato, parar de trocar coisas. Encontrar uma coisa tangível como o ouro, depois tivemos as moedas metálicas, as moedas preciosas, os metais preciosos. Depois as moedas, os governantes que inflacionaram as moedas. Até vir o papel moeda. Inflação torando a rodo também. Os cartões de crédito. O dinheiro digital que nós já temos. Então é muito importante a gente entender aqui que o Bitcoin não é uma moeda digital de fato. Moeda digital nós já temos em contas. O Bitcoin é uma arquitetura diferente de uma moeda, uma criptografia que você vai entender daqui para frente. Por isso que é uma evolução de tudo o que nós temos hoje. E aí então surgiu-se essa maravilha aqui. O Bitcoin. Gostaram do vídeo? Deixe aqui nos comentários o que achou. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a crescer e a levar nosso conteúdo para ainda mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau.